Quem está presente também com a gente vai entrar agora ao vivo aqui no De Primeira para conversar sobre informações do Mundial de Clubes. Falamos ontem muito a respeito disso. Rodrigo Matos trouxe novidades e informações importantíssimas dos bastidores da reunião do Conselho da FIFA e hoje vai conversar mais com a gente a respeito disso, sobre 2 pontos de vista. Primeiro, o do Mundial de Clubes transitório, se é que a gente pode chamar assim, de 2024, que é o prévio ao Super Mundial de 2025, e também preocupação da Conmebol com o nível dos times no Mundial. Muito boa tarde, Rodrigo Matos. Seja bem-vindo ao nosso De Primeira. Olá, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Razan. Boa tarde, PVC. Ótimo estar de volta aqui. A gente vai... um desenrolar ali do caso de ontem, né? Tinha ficado algumas lacunas, como a gente tinha conversado. Uma delas era como ia funcionar e o que ia ser esse torneio transitório, que é de 2024, que na verdade substitui o Mundial. E aí, indo apurar e tal, eu consegui descobrir como é que foi funcionar uma parte do formato, ainda não está tudo definido. Primeiro ponto é que já sabia ontem que o sul-americano, campeão da Libertadores, vai passar... esse campeonato transitório, só para a gente explicar, ele tem os mesmos participantes do que é o Mundial hoje de clubes, com exceção do time da casa, que são os campeões continentais. A diferença é que o campeão sul-americano perdeu o status de semifinalista, né? Como é atualmente, entrar na semifinal junto com o europeu, ele passa a participar de uma quarta de final. Isso até a gente já sabia, mas não tinha ficado claro como que ia ser. Agora a gente conseguiu descobrir, o GE publicou algumas informações, a gente conseguiu avançar um pouquinho nessas informações, vamos tentar traçar o cenário todo. O Campeonato da Libertadores joga contra o campeão da CONCACAF. Essa é a quarta de final, digamos assim, que vai ser disputado. Não se sabe como que vai ser o formato, se é jogo ida e volta na casa de cada um jogo no campo neutro, um jogo no campo só, mas esse é o confronto. Do outro lado da chave, você vai ter Ásia, África e Oceania, formando um triangular, do qual um vai sair e vai chegar à semifinal, e aí você tem uma semifinal entre o campeão da Libertadores e CONCACAF, uma semifinal entre o vencedor desse confronto aqui nas Américas, e do outro lado, o vencedor aí da Ásia, África e Oceania. De quem ganhar a semifinal, chega para disputar com o campeão do europeu, o campeão da Champions League, uma final. Essa semifinal, sim, vai ser disputada provavelmente no mesmo local que a final. Ou seja, você vai ter um torneio que no país vai ter 2 jogos, a semifinal e a final, sendo a semifinal ali alguns dias antes, juntando esses 2 times. O que não está definido é essa questão de se vai ser 2 peças, se vão ser 2 pernas, porque vai ser um ou 2 jogos, né, isolados aí, que você vai poder distribuir um pouco pela temporada para não ficar muito pesado. Já tem, inclusive, um outro torneio, né, entre Libertadores e campeão da Libertadores e os times da CONCACAF, que a Conmebol e a CONCACAF tinham acertado, final 4, né, eu não lembro agora exatamente o nome que eles deram, que é um quadrangular, né, mas são coisas separadas. Realmente vai ficar um pouquinho de tempo aí, vai ter que ter tempo de calendário aí, apesar de ser um jogo, porque é uma coisa isolada, né? E aí, a coisa do Mundial, que a gente estava brincando ontem, eu perguntei lá na FIFA, eu falei assim, escuta, mas o campeonato se chama Mundial? Aí falou, não tem nome ainda. Ou seja, pode escrever que aqui no Brasil vai começar, depois que sair o primeiro campeão em 2024, vão começar 815 mensagens para a FIFA perguntando se é... E aí cada um publica, FIFA diz que é mundial, FIFA diz que não é mundial. Fato é, não tem nome ainda, e aí, em princípio, como não tem nome, não vai ser chamado a princípio de mundial, porque o outro é chamado de Copa do Mundo de Clubes 2025, esse é o nome. Eles ainda não têm um nome para esse torneio que vai ser em 2024, mas na prática, vamos ser sinceros, é o substituto do Mundial, são os mesmos times. Mudou 2025, ali um formato e tal. Vamos chamar de Copa Rio. Confusão. O PVC tem a coisa da Copa Rio, mas enfim, não tem nome. O torneio não tem nome e a gente pode prever isso. Mas o fato ele vai ser o substituto do que é hoje. São os mesmos times. Tem nem muita discussão sobre isso, né? A gente tá faltando esses detalhes sobre o formato, mas a América do Sul perdeu o status e agora joga uma quarta de final contra o campeão da CONCACAF,
antes de chegar na semifinal ali. E o outro só para pontuar, Rodrigo, perdão, para quem talvez está chegando agora com a gente aqui, o Rodrigo conversou com a gente ontem dando mais detalhes do Super Mundial de Clubes, que é esse que ele falou que vai ser mesmo chamado de Mundial, esse em 2025. Os detalhes que ele está trazendo agora, alguns dos pontos sobre de 2024, que é uma espécie de transitório, que vai ser o último nesse formato, mas também não é exatamente esse formato. Eles têm previsão de todo ano, né? Todo ano que for o ano intermediário. Então, 24, aí ele volta a ser disputado em 26. Ele não chega a ser uma transição. Ele vai ser um campeonato intermediário nesses 3 anos aí que não é disputada a Copa do Mundo de clubes de 2025, né? E essa nova com aquele formato com 32 times e tudo mais. Que isso, 32 times que a gente falou ontem, explicou como o Flamengo e Palmeiras já estão classificados. Flamengo e Palmeiras não estão classificados para o de 2024, que será classificado pela Libertadores, o campeão da Libertadores que vai disputar esse campeonato. Perfeito. Você ia comentar do outro ponto. Outro ponto, eu sei, ontem, conversando, quando saiu ali a definição de como seriam os classificados para o Super Mundial, aí a gente, voltando aqui para não confundir quem estiver ouvindo, aí estamos falando do Super Mundial de 2025, a gente tinha explicado que são os 4 campeões da Libertadores do ciclo, de 2021 a 2024, mais 2 pelo ranking, com aquela questão de restrição de 2 por país. E aí, eu conversando com o pessoal da Conmebol, eles têm uma preocupação, que é, aqui, tanto na América do Sul, isso vale para a Ásia e vale também para a África, você não tem uma estabilidade tão grande nos grandes times. Até nos últimos anos tem tido Flamengo e Palmeiras e tal, mas o normal é não ter uma estabilidade grande. Então, o medo que eles têm é o time que se classifica ali 4 anos antes, ele quando chegar no Mundial, já ser um clube que não tem nada a ver com aquele, já mais fraco, entrar um time que não seja forte naquele momento. Eu acho que esse quadro na Libertadores, antes desse ciclo Flamengo e Palmeiras, faz sentido essa análise. Se a gente pensar, por exemplo, um Atlético Nacional, que ganhou muito bem a Libertadores lá atrás, 2, 3 anos depois, era um time completamente esfacelado, inclusive dentro do cenário... foi eliminado pelo Botafogo. Exatamente, tinha dificuldades até dentro do cenário colombiano. Esse time ia enfrentar o Real Madrid, por exemplo. Eu acho que é essa preocupação que a Conmebol tem, e que não é só para ela, é para o que acontece na Ásia e na África. Na Europa você vai ter variações, mas o Liverpool vai ser sempre o Liverpool. Vai ser um time, e aí estou usando o Liverpool como exemplo, mas mesmo ele em má fase hoje aí com o Klopp, apesar de ter dado 7-0 no Manchester United, continua a ser um time muito forte. E aqui no continente tem uma variação muito maior, né? A verdade é assim, Rodrigo, de 2010 para cá, quando o Internacional ganhou pela última vez a Champions, foi o último time italiano, de 2010 para cá, só ganham a Champions ou o Real Madrid, ou o Barcelona, ou o Bayern de Munique, ou um inglês. É essa a conta. O inglês pode ser... Teve 2016, 2015 não teve nenhum inglês nas quartas de final, 2017 teve só o Leicester, que hoje é fraco. Mas de 2010 para cá, ganham Real Madrid, Barcelona, Bayern ou o inglês. Aqui na América do Sul, a gente tem que reconhecer que tem tido uma tendência recente de concentração de títulos que não existia anteriormente, né? Basta dizer que nos últimos 4 anos você teve 2 campeões, que são Palmeiras e Flamengo. E isso tem a ver com economia e tal, mas mesmo nas semifinais tem chegado menos surpresas do que chegavam antes. Esse ano passado, eu acho que foi uma exceção, né? Porque você teve o Vélez, e a gente pode dizer que o Atlético Paranaense, embora seja um time importante e tal, mas você tem tido uma tendência... Antes você tinha mais times fora dessa rota aí dos ricos do Brasil e ricos da Argentina. Desde que a Copa Libertadores passou a ser disputada em ano inteiro, o único não Brasil e Argentina que chegou foi o Barcelona de Guayaquil. 2 vezes. 2 vezes nas semifinais. Mas você tem o Vélez, por exemplo, que é um argentino, mas não é Boca e River. E o Atlético Paranaense, eu acho que eles podem dizer também, embora seja um clube super estruturado e merecido, tem campanhas recentes muito boas, mas não é um clube que está na elite financeira do Brasil, né? Colocando assim, que é composto ali por 5, 6 clubes, talvez. Então, eu acho que tem uma tendência maior de concentração, mas eu acho que a preocupação da Conmebol faz um sentido, porque você pode ter uma variação maior aqui